Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Trilha da Vida, o nosso podcast onde a gente dá voz a histórias a pessoas inspiradoras que de alguma forma se relacionam com o cuidar. Eu sou a Marcela Tardelli e prepare-se, porque o Trilha da Vida começa agora. E hoje eu tenho mais que um prazer, eu tenho a honra de trazer aqui para conversar com a gente Ana Coradazzi. A Ana que, assim, nada mais, nada menos do que criou, né, plantou comigo a sementinha da oficina de cuidados paliativos lá em 2019 e seus caminhos foram se florindo por outros campos e hoje está aí no berço não, vai, já está grandinha já, Slow Med, não está mais engatinhando, graças também a esse super nome. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Ai, já estou me sentindo totalmente em casa aqui no Trilhas, mas que delícia a gente conversar. Nossa, esse realmente foi um encontro lá de trás que vai durar a nossa vida inteira, né? Uma trilha juntas mesmo, né? Obrigada pelo convite, amei. Imagina, nenhum programa nosso, nada pode acontecer sem ter uma gotinha da Ana, porque você faz parte dessa essência da gente, né? De que as coisas sejam feitas com prazer, de uma forma gostosa, curtidas de verdade, né? Mas para que as pessoas entendam isso, conta para elas um pouquinho quem é a Ana. Nossa, já vai começar assim, né? Uma pergunta fácil. Pergunta fácil. Tem gente que fala que a pergunta é que tem que vir trazer o terapeuta junto. Tipo essa. Eu acho que eu vou começar dizendo que eu sou uma mulher extremamente curiosa, de espírito aventureiro, em todos os sentidos. Sou mãe de 2 meninas maravilhosas, que eu me sinto presenteada todos os dias. E sou médica, sou oncologista clínica, tenho especialização em cuidados paliativos, me apaixonei pela ideia desde muito cedo, assim que eu tive contato, né? E por conta dessa minha formação profissional, eu acabei cruzando com pessoas que foram mudando os rumos da minha vida, você é uma delas. Tem vários outros pontos assim de desvio no meu caminho e sempre foram desvios para o bem, né? E um desses desvios foi encontrar o pessoal da Slow Medicine, com quem eu estou muito engajada hoje. Meus últimos livros, que aliás, sou escritora também, né? Não coloquei. Mas os meus últimos livros foram muito focados nas questões relacionadas à Slow Medicine, né? Então, acho que essa sou eu, um resumo básico. Vou voltar um pouquinho numa coisa que você disse, né? No momento em que eu encontrei, me deparei com o cuidado paliativo, eu já me apaixonei. Quando é que foi isso, Ana? Na verdade, acho que foi mais uma necessidade, porque quando eu estava na residência de oncologia, eu ficava muito tempo na enfermaria, né? E era muito angustiante, assim, porque basicamente a gente cuidava de pacientes com intercorrências graves e muitos deles em fase terminal. E eu não sabia lidar com aquilo, eu lidava de uma forma, hoje, olhando para trás, era absolutamente inadequada, né? Eu via os pacientes sofrendo, eu me sentindo impotente e eu não conseguia resolver, né? Não conseguia ajudar. E aí uma colega falou, você já ouviu falar de cuidados paliativos? Tem um pessoal de Florianópolis que está fazendo uma coisa assim. E eu fui ver o que era e me encantei com os princípios, sem nem saber fazer, sabe? E aí fui buscar uma formação, e aí quando eu comecei realmente a estudar, a entender o que são os cuidados paliativos, aí eu não me conformava que os oncologistas não tinham isso como primeira matéria obrigatória no seu currículo, sabe? Acho que não só oncologista, né? Exato. Mas exato. muitas especialidades, se não todas. Quase todas, né? Eu acho que precisariam de uma formação de cuidados paliativos, porque a gente lida com
sofrimento, né? As pessoas procuram a gente com doenças, e doenças causam sofrimentos em graus variáveis, né? E a gente não saber lidar com o sofrimento é uma das coisas mais tristes da formação médica. E a gente é muito ruim nisso, realmente, sabe? Porque isso vai impactando também na forma como não só a gente lida com o doente, mas como a gente lida com a gente mesmo, né? Eu sei que você conversou há poucos dias aí com uma galerinha a respeito de saúde mental e, Foi. e eu acho que tem conexão com isso, né? Sabe que eu tenho sido chamada com frequência para conversar sobre saúde mental e carreira, sabe? Acho que as pessoas acham que eu tenho uma saúde mental bem ok, né? Uma carreira de sucesso, uma Uma saúde carreira de sucesso. desejada. Eu sou uma mulher incrível, assim. Mas tem sido muito interessante, porque assim, é uma área que me preocupa muito, né? Hoje a gente tem dados assim, em torno de 50 a 60% dos médicos têm sintomas de burnout. Isso é muito assustador, não é só um número, né? Você imaginar que são profissionais que dedicaram um tempo enorme da sua vida para se formar, para ter informação, para se dedicar a uma profissão que, no mínimo, eles interpretaram como boa, satisfatória. Você conviver com burnout por causa da profissão é muito, muito sério, né? E eu tenho sido muito chamada para isso. E o que eu sempre escuto não são nem queixas relacionadas a excesso de trabalho, porque o pessoal sempre fala, né? Ah, burnout é excesso de trabalho. Não é. O que eu vejo é uma falta de perspectiva, sabe? Uma falta de propósito. As pessoas estão tendo dificuldade de enxergar a que elas vieram, sabe? Então elas trabalham e lidam com tanta coisa, estudam, sabem tudo, toda a parte informativa, técnica, mas eu acho que elas não enxergam o bem que elas estão fazendo para o outro. Eu acho que isso vai muito de como você exerce a sua profissão, né? E é nisso que a Slow Medicine se encaixa nesse quadro todo, né? A hora que você exerce a sua profissão de uma maneira mais respeitosa, mais empática, não é só o paciente que ganha, você ganha muito. Você recebe muito dele de volta e você enxerga significado no que você está fazendo. Eu estava fazendo, inclusive, essa conexão, né, de, assim, eu saí da assistência direta e acabei migrando, assim, na carreira para uma área mais de empresarial mesmo, né, de estar aqui tocando projetos, de participar de questões relacionadas à educação. E, assim, quando você fala sobre propósito e enxergar aquilo que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, ter uma rotina que respeita a nossa essência de alguma forma, né? Então, antes de eu começar a fazer as minhas coisas, eu acendo meu incenso, tomo meu cafezinho, preparo meu ambiente, aí vou mandar os 500 e-mails que eu tenho que mandar mensagem para quem eu tenho que mandar mensagem. Eu termino o dia, algumas vezes, uma cansada feliz, né? Então, não é que fazer o que a gente gosta não vai trazer cansaço, não vai trazer desafios, não vai trazer uma série de problemas no nosso dia a dia, mas eu sinto isso, que muitas vezes eu termino o dia uma cansada feliz. E aí eu fiquei pensando, eu acho que o Slow Medicine é essa vertente da área da saúde, né, que também queria que você falasse um pouquinho disso, acaba extrapolando um pouco a medicina também, né, Ana? Ela vai abranger outras profissões dentro da área da saúde, mas que tem esse olhar que não é só para o paciente, né? É como você executa a sua prática. Tem isso? Tem muito disso. O foco da Slow Medicine, chama Slow Medicine, mas é como você falou, é uma postura que deve ser adotada por qualquer profissional da saúde, né? Se você vai cuidar de gente, a postura deveria ser a postura que a Slow Medicine preconiza, que é de uma prática sóbria, respeitosa e justa, onde você respeita o tempo em que você precisa para avaliar o paciente, não só o tempo físico, né, mas usar sabiamente o tempo que você tenha, se tem pouco tempo, use bem esse tempo. Preconiza a individualização, né? Você dá para o paciente a autonomia que ele merece e que ele pode utilizar para melhorar seu tratamento, qualidade de vida, até questões ambientais, da gente ser mais responsável pela forma como a gente atua na nossa profissão, para não ter um impacto tão grande no ambiente e na sociedade, agir como educadores, né? Tem muito de você usar a tecnologia com parcimônia,
né, que inclui não só a segurança do paciente, para que você não submeta ele a procedimentos, exames desnecessários, mas também para que o sistema de saúde seja mais sustentável. Então, assim, é uma forma de exercer a medicina que deixa você muito mais próximo da atividade básica, que é o cuidar, de colocar o paciente no centro, né, colocar a família como parte do processo, tudo a ver com cuidados paliativos, inclusive, né? Mas que o principal efeito colateral disso talvez seja o resgate daquilo que a gente foi buscar quando a gente se formou. Esse cuidado próximo que a vida e o mercado atuais tiraram da gente. Então, na verdade, Slow Medicine é isso, é você pegar toda a tecnologia que você tem disponível, mas sem perder toda aquela proximidade que você tinha antes, o significado, né, da profissão na sua vida. E isso é extremamente gratificante, assim, sabe? Realmente você chega ali no final do dia, às vezes você tá com o corpo moído mesmo, com dor física, mas você respira fundo e meio que sorri, sabe? Você fala, nossa, eu tô cumprindo o meu papel no mundo, sabe? Não tem satisfação melhor que essa. E é isso que leva a uma boa saúde mental, né? Então Sim. eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu ia dizer isso, não é à toa que essa mulher é exemplo de saúde mental na medicina. Dizem, né? Dizem por aí. Ai, Ana, mas dentro do movimento, a gente pode expandir para todas as áreas e tem como outros profissionais, por exemplo, o enfermeiro, o psicólogo, fazerem parte desse movimento Slow Medicine também? Ou como é que é isso? Eles se inscrevem? É uma academia? Explica para o pessoal. Na verdade, Slow Medicine é um grupo de amigos empenhados em divulgar bons princípios, né? O principal lugar da Slow Medicine é o site slowmedicine.com.br, onde a gente publica textos com temas variados. E lá tem texto de tudo que é tipo de profissional da saúde, tem inclusive um texto desta senhora aí, dona Marcela, né? Tem um texto lindo sobre Slow Nursing lá. Leio. Mas tem texto de advogada, tem texto de psicóloga, de fisioterapeuta, de fono, de várias áreas da medicina. Então, a ideia é... Eu vejo muito a Slow Medicine como uma filosofia. Então, nunca vai ter lá um curso preparatório de Slow Medicine, uma residência em Slow Medicine. Isso não tem sentido. É muito mais uma filosofia mesmo, onde você lê sobre o assunto e começa a aplicar aquilo na sua prática. Você não precisa de carteirinha para isso. Você não precisa ter um botão assim, eu sou um Slow Doctor. Se alguém estiver fazendo isso, provavelmente ele não é slow, né? Ele está muito mais focado no marketing do que na postura em si. Sim. Então, o que eu recomendo é ler o site, ler os livros sobre Slow Medicine, que hoje a gente já, graças a nós todos do movimento, a gente já tem vários publicados em português. A gente só tinha livros estrangeiros, né? Mas basicamente é você aprender os princípios e começar a utilizar na prática. Não tem segredo nenhum, baratinho. Baratinho. Você falando sobre isso, eu me recordo de já ter comentado sobre o quanto o próprio cuidado paliativo me lembra muito a essência do fazer saúde, né? Porque é você estar ali e olhar o paciente além da tela do monitor. E aí, quando vem a Slow Medicine, eu acho que ela traz essa essência do cuidar para além da atenção paliativa, né? Para além do paciente que está ali numa condição grave, de uma doença crônica, progressiva, irreversível, que traga muito sofrimento à saúde, enfim. Ela vai colocar isso na condição do consultório de um atendimento, assim, de recém-nascido pediátrico até o momento do óbito de uma situação mais delicada. Então, acho que expande, né, essa essência do cuidar e traz esse resgate do olhar além da folha com os exames da doença. Da doença, né? A gente gosta muito de ver Slow Medicine como um grande guarda-chuva em que abanca qualquer área que esteja relacionada ao cuidado humano, sabe? Inclusive já existe até coisas que expandem o cuidado para além do humano, já existem Slow Vets, por exemplo. Adorei. Maravilhoso. Não, mas eu vou te falar uma coisa interessante. A gente tem ido num veterinário novo, né? A gente mudou de região aqui em São Paulo, a gente morava na Zona Leste, mudou para a Zona Norte. E agora a gente adotou uma nova... Já tinha uma cachorrinha, adotamos a Nina.
E aí fomos na clínica de um colega que conhecemos daqui, aí eles têm uma prática que eu achei muito interessante. Você entra e ele fala assim, não, pode deixar o seu cachorrinho no chão, deixa ele à vontade. E aí, sabe quando você faz assim? Nossa, tipo, normalmente ele fica, segura no colo, põe em cima daquela maca de inox, Amarra ali. sambando com o cachorro, né? E aí, hoje o Gleison, meu esposo, estava falando que tem um consultório só para gatos, porque os cheiros são diferentes, e no consultório para gatos tem os caminhos na parede para o gato poder circular pelo consultório. Então é assim, é o olhar do veterinário para o comportamento natural do cachorro, deixa eu ver, e do gato, né? Deixa eu ver como que ele se movimenta nesse ambiente, como que ele lida com as coisas novas que tem aqui. O quanto a gente, enquanto pessoas que cuidam de outras pessoas, também não nos permitimos observá-las, né, na sua naturalidade, no seu espaço comum. Então, eu acho que é uma área provocando a outra para que a gente vá resgatando, de fato, esse olhar slow. Eu vejo muito essa coisa da slow medicine como um verdadeiro movimento de resistência, sabe? Porque a tendência do mundo tem sido acelerar. E esse acelerar tem sido atropelar, na verdade, né? A gente tem sido atropelado nas nossas necessidades humanas, naquilo que nos encanta e aquilo que faz da gente pessoas encantadoras. Isso tudo tem sido muito negligenciado. Então eu gosto muito de ver a gente como um movimento de resistência. E uma das coisas que talvez seja de maior resistência é a atenção plena no outro. Você oferecer a sua atenção absolutamente para aquela pessoa que está na sua frente. Tem um dos livros que eu gosto muito da Slow Medicine, esse não tem no Brasil, que é da Victoria Sweet, em que ela traz um conceito da idade medieval, que é um conceito que chama viriditas. A ideia do viriditas é algo como assim, a energia vital da pessoa. Então, na Idade Média, eles não tinham exames, eles não tinham nada, né? Basicamente, eles tinham o olho, o tato, o olfato e tal. E aí, para eles avaliarem a viríditas de um paciente, eles ficavam alguns momentos observando, só olhando. Eles viam a respiração, viam se o paciente estava com um autocuidado bom, se ele estava sujo, se ele estava tremendo, como que estava a temperatura da pele, eles ficavam só olhando. E aí, eles valorizavam o que eles estavam sentindo com relação àquilo que eles estavam vendo. Esse paciente está sem energia, acho que ele vai morrer daqui a pouquinho. Ah, essa daqui está com uma energia muito acelerada, acho que ela precisa se acalmar. Isso a gente perdeu, porque a gente tem deixado para lá essa nossa capacidade de só observar sem julgamento, sabe? Que é o que seus veterinários fazem. De talvez trazer o julgamento de volta para o olhar, mas no sentido de ter uma avaliação técnica que vai além da lupa, do papel, do esfigmo, daquilo que é preciso, né? Trazer a essência mesmo. Ana, você já escrevia antes de se enveredar pela Slow Medicine, e aí já fica uma provocação para você fazer a tradução desse livro, porque você poderia, né, traduzir esse livro para a população brasileira aí que não tem acesso a outros idiomas e consegue ler um livro que é fundamental para a área. Então, mas antes disso, antes de você ir para Sloan, começou com esse aqui? No final do corredor? Foi. Na verdade, ele começou como um blog, e a ideia do blog não era para os outros lerem, a ideia era eu organizar o que eu estava sentindo. Isso foi pouco depois da minha formação em cuidados paliativos, então eu já tinha uma vivência aí com os pacientes que vinha da minha angústia. E aí eu comecei a escrever as histórias dos pacientes, mas eu tentei colocar não como histórias deles, mas o meu ponto de vista, o que eu sentia, como eles me impactavam, né? E aí o blog começou a ser muito legal para mim, para me ajudar mesmo. Eu falei, acho que eu vou transformar isso em livro e ver o que acontece. E aí saiu esse primeiro livro no final do corredor, que foi muito legal, assim, são histórias reais, né? Claro que os pacientes disfarçados com outros nomes, com alguns dados diferentes, mas são histórias reais e, assim, não tem nada mais real nesse livro do que o impacto que os pacientes tiveram em mim. Então, mesmo as histórias que estão totalmente diferentes, o impacto em mim é exatamente aquele.
E é engraçado porque as pessoas leem esse livro e cada uma é uma história que pega, sabe? Não tem tipo assim, ah, qual é a história favorita da galera? Não, cada pessoa fala, nossa, quando você falou daquela senhora, nossa, aquela frase daquele menino, porque são humanidades espalhadas por todos os cantos, né? E Conexões eu diferentes. achar isso de uma beleza, assim, começa a se criar conexões, né, com as pessoas que estão lendo. Eu falei, eu preciso ser escritora, porque eu adoro essa sensação da conexão feita pelas páginas, sabe? Eu amei a experiência, aí não parei mais, né? Não, não, depois veio esse aqui, ó, Pancadas na Cabeça. Foi o Pancadas, que eu escrevi com o Ricardo Caponeiro, e aí a ideia era destrinchar um pouco os bastidores da formação médica, né? Porque as pessoas tendem a achar que os médicos são só glamour, né? Que você entrou na faculdade, aí você compra um carrão, põe uma roupa bonita, um relógio chique, e aí a sua vida está feita. E a verdade é que a formação médica é extremamente difícil, né? Tanto do ponto de vista físico, como mental, emocional, financeiro. E a gente se propôs a falar o que ninguém fala. Esse foi com o Ricardo Caponeiro, certo? Esse foi com o Ricardo. Depois desse, tem esse. Nossa, esse eu não conheço. Queridinho esse aqui. Você sabe que está Ah, esse acabando livro as foi tão versões, importante, né? está acabando as unidades físicas dele, né? Depois acho que só vai ter e-book. Então, A gente precisava reeditar ele. Esse para livro quem só foi está tão importante, né? para quem só tá ouvindo a gente, eu estou mostrando aqui o Cuidados Paliativos, Diretrizes para Melhores Práticas, que nós escrevemos, eu, Ana e o Ricardo. Organizamos esse livro com mais 20 pessoas de diferentes áreas para construir esse legado, né, Ana? Deu um trabalho enorme escrever, né? É um livro bem técnico e que foi escrito com muito cuidado, porque a ideia, na época não existia praticamente nada de manual de cuidados paliativos, né? Esse foi o primeiro manual completo mesmo, eu acho, assim, escrito da forma que foi. E até hoje ele é referência em vários cursos, né, de pós-graduação, e até hoje as pessoas falam, ah, não, isso daqui eu vi lá no Diretrizes e tal. E foi um livro muito bom de escrever, né? Porque a gente tinha reuniões intermináveis com a equipe inteira, e põe isso, põe aquilo, tira aquilo, isso aqui não pode. Nossa, foi um aprendizado gigantesco, a gente quase enlouqueceu, Foi, mas foi mas muito foi legal. muito bom. Porque assim, ele traz, eu acho que você trouxe uma coisa que faz todo sentido. A gente tinha o manual da NCP na época, mas ainda tinha um olhar muito médico, centrista, né? Então, o que o médico vai fazer diante do cuidado paliativo? A gente chamou a galera toda, então, assim, tem a visão do físio, do psicólogo, tem partes, tem Capelã. tem temas que a questão espiritual vai pegar mais, outros o físio, outros a parte médica. Então, ele está bastante completo, assim, nesse sentido. A gente queria ter colocado mais um monte de coisa, mas o número de páginas nos limitava. Pois é, mas ficou muito legal mesmo, viu? E aí, quem sabe, a gente vai aí para uma parte 2 dele, né? Inclusive, ele é um Verdade. livro de referência para as provas de título. A gente tem muito orgulho aí disso. Depois... O Médico e o Rio. O Médico e o Rio. Esse livro foi tão querido. Eu escrevi com o Lucas Cantadori. O Lucas é hematologista aqui em Botucatu comigo. A gente é amigo há muitos anos. E, na verdade, ele continua na mesma toada, assim, no final do corredor, né? São histórias de pacientes. E o Lucas, eu peguei ele na curva, porque um dia, do nada, depois que ele leu no final do corredor, ele me mostrou uma história que ele tinha escrito. Eu falei, mano, você é escritor? Ele falou, não, sou nada. Eu falei, é claro que você é. Aí ele falou, não sou escritor coisa nenhuma, imagina. Aí eu falei, você é sim. Aí convidei ele para escrever algumas histórias do livro. E aí foi super legal a experiência, assim, porque ele ficou muito, muito emocionado, né, de poder participar do projeto. E o livro foi muito bacana. Mesmo pegado no final do corredor, cada um se encanta com uma história, cada um é um lugar que toca. E o que é legal desses dois livros é que, sim, apesar de serem histórias de pacientes com câncer, né, tanto as minhas quanto as do Lucas, apesar de muitas delas terem uma tristeza muito grande envolvida,
a gente sempre vê beleza em algum lugar do caminho ali. Porque a gente, tanto eu quanto ele, a gente sempre enxerga as partes ruins da vida como ainda sendo partes da vida, né? Elas têm o seu encantamento se a gente conseguir enxergar. Então essas histórias são bem, assim, significativas. As pessoas falam que elas ajudam muito, sabe? A lidar com momentos difíceis. Inclusive, foi um livro lançado logo depois da pandemia, né? Acho que estava no finalzinho da pandemia, ou logo depois. Foi. E Foi online o lançamento, né? O lançamento foi online, e inclusive está lá na nossa página do YouTube. Quem está assistindo o podcast no YouTube, procura aí, já aproveita e assista. Quem não está, convido vocês a assistirem, porque vocês vão conhecer também o Lucas, ouvir um pouquinho de como ele se inspirou aí para escrever essas histórias e perceber como, de fato, a conexão dos dois tem uma energia muito gostosa, assim. Foi um dia muito especial também, essa... Foi mesmo, uma delícia. Aí a Ana já tinha mergulhado na Slow e lançou De Mãos Dadas. Nossa, esse livro é muito importante. De Mãos Dadas, o olhar da Slow Medicine para o paciente oncológico. Porque, assim, eu já estava muito envolvida com a Slow desde pouco depois do lançamento do No Final do Corredor. Foi por causa do primeiro livro que o José Carlos, que é o cara que trouxe a Slow Medicine para o Brasil, me chamou para escrever alguns textos lá. E eu vinha ensaiando com ele, falando: a gente precisa ter material brasileiro, a gente precisa ter material em português. A gente tinha o site, né? Mas os italianos e os americanos já tinham livros, né? Que é muito... Você consegue aprofundar muito mais o assunto. Aí eu falei: Zé, eu vou fazer um livro focado na oncologia, que é a minha área, que eu me sinto confortável, e vou tentar olhar a oncologia com o olhar da Slow. Eu demorei quase 3 anos para escrever. É um livro que foi feito com muito cuidado. Então, tem um monte de referências bibliográficas, tem um monte de dados, tem coisas de Slow Medicine do mundo inteiro. E eu acho que o mais importante dele, sabe, Má, é que é um livro que não se propõe a dourar a pílula. Porque até então, tudo que a gente via de cuidados paliativos em oncologia era uma coisa muito ilusória. Eu não via aquilo na prática, sabe? As pessoas tendem a vender a imagem de que basta você ter, por exemplo, um paliativista do lado e você vai passar pela doença e até pelo final de vida quase como um sonho encantado, sabe? Não é isso que eu vejo na prática. As pessoas acabam não se preparando para os momentos difíceis e chegam lá e é trágico às vezes. Aí eu falei: não, eu preciso escrever de uma forma que as pessoas entendam o que elas podem enfrentar e como elas podem lidar com isso. E isso, pela visão da Slow Medicine, traz muito acolhimento. Então é um livro que às vezes pode ser difícil de ler, porque ele realmente não doura pílula. A gente fala que é um livro para quem tem coragem, né? Mas é um livro extremamente importante e necessário, sabe? Eu gosto dele porque ele traz esse olhar, traz esse peso um pouco mais técnico também, né? Então, assim como o Diretrizes, ele vai trazer um pouco de direcionamento para quem quer fazer de um jeito diferente, né? Então, ele não vai dourar a pílula, porque ele vai dizer assim: olha, você vai encontrar essa dificuldade. E aí, como você vai lidar com isso? Tem um pedaço desse livro que talvez seja, acho que a parte que eu mais gosto, onde eu descrevo como que você identifica os sinais de que a morte está chegando. E eu comecei o trechinho com um pedaço da música do Alceu Valença: tu vens, eu já escuto teus sinais. E assim, a partir daí eu vou explicando: olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, isso acontece por causa disso, então não é motivo de desespero. Né? E a ideia é que as pessoas não se assustem, né, quando as coisas começam a ir mal, e é uma construção, né, para que você lide com a doença de uma forma mais sensata, sem desespero, e sem imaginar que nunca vai doer, né? A questão não é que não vai doer, vai doer. A questão é como você vai lidar com isso, como você pode conseguir acolhimento para que doa o mínimo necessário, né? Princípios de cuidados paliativos, né, Mar? Vocês já perceberam que eu sou fã, né? Que eu tenho todos. Você sabe que esse aqui não está autografado no final do corredor? Pois é, choquei. Eu fui olhar agora e falei: não é possível que esse livro... Você já vendeu centenas deles, para mim você não tem autografado. Não
tenho, já encontrei com você zilhões de vezes, eu preciso levar na próxima para você escrever. E é assim, desses que você lançou até mês passado, até mês retrasado, qual é o queridinho? Existe o queridinho? Ah, eu gosto demais do Médico e o Rio. Eu adoro ele. Mas eu gosto de todos, né? Difícil você pedir para a mãe escolher qual filho que gosta mais. Tá, então vamos ajudar as pessoas que estão ouvindo. Eu sou um estudante na área da saúde. Qual você recomenda? Eu acho que o Diretrizes é bem importante para quem está estudando na área da saúde, porque vai dar um olhar maior, né, um olhar diferenciado a respeito de como você pode lidar com a sua profissão. Vai te dar base técnica para fazer coisas que poucos profissionais sabem fazer. Eu sou um familiar ou um paciente de uma doença crônica. Olha, se for de uma doença crônica de uma maneira geral, acho que os dois primeiros, o No Final do Corredor e o Médico e o Rio. Se for câncer, acho que vale a pena ler o De Mãos Dadas. E desde que você vá preparado mesmo, de peito aberto, tipo, eu quero saber o que eu posso enfrentar, o que talvez aconteça, quero me preparar para isso. Tá. Acho que essa é a ideia. Sou aquele profissional que já estou formado, já fiz minha residência, já estou fazendo meu pós-doc, mas quero fazer diferente. Eu acho que o Diretrizes é uma boa ideia. E se você quiser dar um pouco de risada, pancadas, porque você vai se identificar em vários momentos do livro. E aí, depois de tudo isso, a formiguinha da inquietação estava na Ana e pensava assim, não, eu preciso escrever uma coisa que eu acho que eu ainda não me aprofundei tanto em outros, ou me aprofundei, mas eu quero mostrar, e aí surge o Médico Sutil. Como é que foi isso? Não, tem um antes desse ainda, que esse ano ainda, em abril, eu e o Andrés Labrão escrevemos o Slow Medicine Sem Pressa para Cuidar Bem, que Tá. fala os princípios mesmo da Slow Medicine. Então esse é muito legal também. E esse aí que você está segurando, que é o Médico Sutil, hoje ele é o meu queridinho, né? Agora. Você percebeu que eu segurei ele, não quis pôr ele percebi. no leque, porque eu imaginei que Para está você saindo. não comparar com os filhos anteriores. Não pode. Esse foi lançado agora, né? Faz poucos dias. E ele é diferente de todos os outros na medida em que são textos curtos com reflexões um tanto ácidas, assim, a respeito da nossa prática em saúde. Então, eu falo um pouco sobre, assim, de uma maneira até um pouco debochada em alguns momentos, né? Sobre os absurdos que a gente faz, né, na nossa prática e que a gente normalizou hoje em dia. E que não tem nada de normal, né? Por isso Posso que eu acho ler? que é um livro de resistência. Posso Pode? ler? Vou ler 4 linhas, assim. A homogeneização dos corpos humanos é necessária por motivos práticos. Seria contraproducente desenvolver tratamentos ou exames que funcionassem apenas para determinada pessoa. Mas ao valorizar a homogeneidade, corremos um grande risco de cair no extremo oposto de menosprezar as diferenças. É ácido. Pois é, não é ácido. É E a assim, ideia é uma acidez controlada, porque a ideia não é convencer as pessoas de nada, sabe, Má? Mas eu acho importante que a gente estimule as pessoas a questionar. Porque a partir do momento em que a gente está num sistema de saúde em que os pacientes estão se sentindo sozinhos, os profissionais estão se sentindo estressados, seria, no mínimo, uma grande ingenuidade, para não dizer burrice, a gente não questionar o sistema e a forma como a gente está cuidando das pessoas, né? Então, assim, eu acho que eu questiono até mesmo no livro o nosso endeusamento da esperança, por exemplo, sabe? De que a gente acha que a esperança é a última que morre. Às vezes a esperança pode ser ruim, se ela for ilusória, né? Então, esse tipo de questionamento, de tentar tirar um pouco da caixa, né? Quer ver, ó, vou ler um pedaço aqui da esperança, por exemplo. Se a falta de esperança nos deprime, o excesso dela nos angustia de forma irremediável. A esperança em excesso restringe a beleza da existência possível. Esse é o tipo de pensamento que provoca
mas sem agredir as pessoas. A ideia é que as pessoas falam, é verdade, né? Ou então, não concordo, mas que pensem sobre aquilo. Eu acho que Uhum. não tem nada mais saudável para os seres humanos em geral do que questionar. Adoro. Eu uso muito o termo provocar, né? Eu fiz uma provocação, tem uma provocação. Eu acho que esse livro é muito isso, ele é uma provocação mesmo. E estranho seria, depois de tantos livros que nos ajudam a corromper essa bolha do sistema que vai colocando todo mundo nesse mesmo balaio e querendo tratar tudo da mesma forma, não ter um livro que de fato trouxesse claramente essa posição, você usou essa palavra, de resistência, né? De resistência, de opa, até quando a gente vai manter dessa mesma forma? Então fica também essa provocação barra convite para que você, enquanto profissional da saúde ou até enquanto um familiar ou paciente, colabore para que a gente todos juntos transformemos esse sistema, né? Eu acho muito saudável, né? Quando a gente questiona mesmo, né? Esse movimento de resistência, a intenção desses movimentos, em geral, não é mudar o mundo e questionar e convencer as pessoas a fazer de um determinado jeito. A ideia é tirar as pessoas do marasmo, porque pode ser que muitas das reflexões que estão nesse livro, ou estão em vários textos da Slomedes, enfim, não façam sentido para você. E você olha e fala, eu não quero pensar sobre isso. Ou então que você olhe e fale, eu não concordo com isso. Seja uma coisa, seja outra, já tirou você da zona de conforto. E tirar as pessoas da zona de conforto talvez seja o maior papel da arte, seja literatura, teatro, cinema, qualquer forma de arte. É isso que faz a humanidade ir em frente. Por isso que eu me sinto tão feliz de ter encontrado a escritora dentro de mim, sabe? Porque eu acho que você impactar as pessoas da forma que for, só o fato de você fazer elas saírem de uma zona de conforto e ir para um outro patamar, né? Você já fez diferença na vida delas. Não E eu muda acho mais, né? você expande, né? Aquela coisa de uma vez que você expandiu sua mente, ela nunca mais volta a ser do tamanho que ela era. E comigo a literatura sempre fez isso. Eu leio muito, né? Sou uma leitora voraz, assim. E a literatura sempre fez isso por mim, de eu ver o mundo com outros olhos através dos autores que eu lia. Eu E eu digo que a gente tem saltos quânticos, né? Esses saltos quânticos é quando, ai gente, agora eu vou lembrar dos nomes, mas assim, é quando aquela, eu acho que é o próton, ele muda do circulinho lá que ele anda, né? lá, ele salta para o próximo, entendeu? E aí ele não volta mais. Ele não tem como voltar. Não tem, porque ele vai ganhando ali uma potência diferente. Depois os químicos e os físicos me ajudem, por gentileza. Mas assim, é isso, a gente ganha uma potência que a gente não consegue mais voltar atrás. Né? A gente vai realmente tendo esses saltos para círculos que vão pegar uma área muito maior, né? Expandindo a gente. E que não tem limite, né, Má? Eu acho que essa que é a beleza. A gente vai expandindo e a gente não tem limite para expansão. A gente vai sempre se tornando uma pessoa diferente, sabe? E o ser humano tem essa capacidade infinita, né? Essa coisa de buscar, de estar sempre, de ter esse encantamento, né? Pelo que ainda está por vir. A gente não precisa lidar com isso com medo, né? A gente vai se construindo fazendo essas coisas. Eu admiro muito você, porque você é uma pessoa que quando se incomoda com algo e quando tem um objetivo, você muda a sua vida com aquilo que está te incomodando e você fala assim, isso não faz parte do meu objetivo, eu vou tirar isso da minha vida e eu vou seguir para aquilo que faz sentido para mim. E talvez esse seu comportamento de uma busca desenfreada por aquilo que te faz bem colabore para essa visão que as pessoas têm de você como uma referência dentro da sua área, não só em relação à slow medicine, à oncologia, ao cuidado paliativo, mas a questão da saúde mental que vem aí sendo uma provocação para você, né? Mas diante de todas essas
de todas essas coisas que você faz, assim. Eu tô falando de muito mais do que ela escreve e estuda. A Ana faz yoga lindamente, ela faz as atividades físicas dela e faz as coisas com as filhas dela, assim. Ela tem realmente uma prática de vida saudável, né? E eu não tô falando só da quantas horas por semana ela pratica uma atividade física, eu tô falando sobre o que ela gosta de fazer. Ela dedica tempo da vida dela para coisas que ela gosta de fazer. E aí, diante disso, diante de toda essa Ana, né, que é mãe, que é esposa, que é professora, que é médica, qual é a moral da história da Ana? Ai, Má, eu acho que essa não é muito difícil, porque a gente vem falando dela o tempo inteiro. Eu acho que eu diria que, assim, o encanto da vida está na busca por aquilo que eu ainda não sei. Eu acho que isso me resume. Eu, todos os dias, eu me encanto com o que eu aprendo, sabe? Às vezes eu aprendo só um pouquinho, às vezes eu tenho um salto quântico triplo carpado, né? Mas o aprender me encanta, sabe? Aprender sobre mim, sobre o outro, a possibilidade de mudar de ideia radicalmente, sabe? Isso me empolga demais. Para mim é isso que deixa a vida encantadora. Minha amiga, minha colega de trabalho, minha inspiração, eu só tenho a agradecer pelo nosso papo de hoje, por você existir nas nossas vidas, não só na minha, mas eu sei que muita gente que vai ouvir esse programa também compartilha desse sentimento de gratidão, porque você é uma pessoa que faz diferença na vida de muita gente, na sua prática, nas suas palavras, no seu estar, nessa energia gostosa que você carrega. Sinta o meu abraço, sinta o abraço de todos que estão também nesse momento aí ouvindo e depois repercutindo esse carinho para você também. Muita gratidão mesmo por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Ai, Má, eu que agradeço. Nossa, que delícia. Eu não tinha nem como pensar em recusar um convite desse. Sempre que a gente está junta, parece que tem conexões cósmicas que nos ligam, né? Sempre sai coisa boa aqui dessa dupla. Eu, pelo menos, sempre saio com meu coração expandido e a gente sempre falava que a gente tem a capacidade de esquentar o coração, né? Uma da outra. Então, eu que agradeço demais. É sempre bom demais estar com você. Espero que logo mais abraços quentinhos de perto sejam possíveis entre a gente. Com Obrigada. certeza. Imagina, com certeza serão. E para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, lembre-se de seguir a gente nos nossos canais para que você acompanhe os novos episódios. E só um lembrete: o livro novo da Ana e todos esses outros que eu mostrei para você está lá na nossa livraria virtual. Você já pode adquirir eles. Se você entrar no nosso site, oficina, grupooficina.com, lembrando que oficina é com PH, tem a livraria virtual. Se você estiver pelo nosso Instagram, lá no link da bio também é facinho de encontrar. E aí você pode adquirir os livros da Ana com muita facilidade. A gente entrega para vocês rapidinho, tá bom? Eu espero que essa conversa de hoje traga aí luz e inspiração para o seu dia. Fique bem e a nossa trilha da vida termina aqui.